Olá pessoal, no que tange ao dimensionamento de hidrantes e mangotinhos, um questionamento que ocorre com bastante frequência é o seguinte: por onde iniciar o posicionamento correto de hidrantes e mangotinhos? O início do processo de dimensionamento ocorre justamente no posicionamento de hidrantes e mangotinhos. Se você não souber por onde deve começar, você não vai conseguir desenvolver o restante do seu dimensionamento. Então, nesta apresentação, nós vamos explicar a maneira correta de se iniciar o posicionamento de hidrantes e mangotinhos. A nossa dica-chave constitui-se o seguinte: comece pelos acessos. Tenha sempre isso em mente e vocês não irão errar. O que significa comece pelos acessos? Segundo as normas estaduais e a NBR, elas possuem, de uma maneira geral, o mesmo texto. Então, no que tange a posicionamento, é o mesmo princípio para todos os estados. Ressalta-se que você deve observar a sua legislação apenas para confirmar esse mesmo texto no que tange a localização de hidrantes e mangotinhos. Então, onde que eles devem ser posicionados? Posições centrais. Por que posições centrais? Porque se você utilizar o seu hidrante em uma extremidade, o alcance que ele vai ter para ser dimensionado, geralmente esse alcance aí ou é de 30 metros de mangueira, ou é de 30 metros mais 10 metros de alcance de jato de água, ou seja, ou é 30 ou é 40, esse alcance ele vai ficar comprometido, porque se você estiver em uma extremidade da edificação, ele só vai conseguir preencher a região que está dentro da edificação. Então, se você colocar em uma posição central, você vai conseguir distribuir esse alcance do hidrante de uma forma mais uniforme e, obviamente, mais otimizada. A altura, eles devem estar entre 1 metro e 1,5 metros e é proibida a instalação de hidrantes e mangotinhos em escadas e anticâmaras. É o mesmo princípio é seguido também para sistema de extintores. É proibida a instalação nestes espaços. Então, pessoal, existem basicamente dois tipos de posicionamento. Um posicionamento para pavimento térreo e um posicionamento para os demais pavimentos. Por quê? Nós vamos entender aqui de acordo com o texto das normas. A norma diz que, no máximo, o hidrante deve estar a 5 metros do acesso principal ou portas externas. Acesso principal ou portas externas, estes componentes estarão presentes no nosso pavimento térreo. Então, se você for realizar o combate ao princípio de incêndio e adentrar numa edificação e o hidrante estiver a 20, 30 metros do acesso principal, isso vai dificultar bastante o seu tempo-resposta para montar aquela linha de mangueira e iniciar o combate a incêndio. Então, por isso que a norma regulamenta para que esteja próximo do acesso principal ou portas externas. Com relação aos demais pavimentos, observa-se que é o mesmo princípio, muda-se apenas o seguinte tópico: no máximo a 5 metros das escadas. No caso, as escadas vão ser justamente o acesso ao pavimento térreo, porque na norma ele diz o seguinte:
que devem estar no máximo a 5 metros dos acessos à área a ser protegida. Acesso à área a ser protegida no pavimento térreo é o acesso principal. Acesso à área a ser protegida nos demais pavimentos é justamente a escada, ela que vai ser o acesso. Então, portanto, aqui é o mesmo raciocínio já explicado quando nós tratamos do pavimento térreo. Quando, digamos, você tenha um princípio de incêndio lá no terceiro, quarto pavimento, será acessado por meio da escada da edificação e, ao chegar no pavimento, o hidrante ou mangotinho deve estar facilmente acessível, no máximo a 5 metros. E como fica isso num projeto de combate a incêndio? Vamos visualizar aqui na prática, utilizando o AutoCAD, como ficaria esse posicionamento inicial do hidrante. Qual seria aqui o nosso acesso principal? Essa edificação ela possui 2 acessos. Apenas diferenciando acesso principal de portas externas, o acesso principal pode ser esse aqui, e a porta externa pode ser, por exemplo, uma saída de emergência posicionada em outro ponto da edificação. Como que você vai escolher? Primeiramente, nós damos preferência para o acesso principal, onde fica o acesso dos ocupantes, onde é mais fácil de estacionar, por exemplo, uma viatura de emergência. Então, em que caso eu posso utilizar uma outra entrada como referência? No caso de, por exemplo, se este acesso ele obtiver obstáculos, como por exemplo, catracas para registro da quantidade de pessoas naquela edificação ou algum outro tipo de obstáculo que dificulte esse fluxo de pessoas à entrada, você pode iniciar o posicionamento do seu hidrante justamente aqui no caso, digamos, pela saída de emergência, que essa daqui não vai ter nenhuma obstrução. Então, se o seu acesso principal é todo livre, utilize o seu extintor a 5 metros, então, no máximo, deste acesso principal. Então, dimensionando aqui, vamos utilizar uma linha para que a gente possa saber aí onde a gente pode colocar. A gente pode colocar tanto nesta parede, quanto nesta parede. Então, visualizando aqui a distância, a gente observa, olha só, 2,9, 3, 4, aqui, 5, olha só, e aqui chegou nos 5 metros. Então, esse aqui seria o ponto mais distante dessa parede. Nesta parede, nós poderíamos localizar aí, vamos ver, 5 metros, passou um pouquinho. 5 metros. Então, esses seriam os pontos mais distantes que nós poderíamos utilizar para o nosso primeiro hidrante. Então, vamos pegar aqui o símbolo do hidrante para utilizarmos. Utilizar aqui neste ponto. Ele passou um pouquinho, só posicioná-lo aqui, pronto. Agora sim. Pronto. Nosso hidrante está posicionado. Vamos utilizar aqui uma cota apenas para ratificar. 5 metros. Ele está na sua distância máxima de 5 metros do acesso principal. O nosso primeiro hidrante já está plotado. Aí você se pergunta, e quanto ao posicionamento dos demais hidrantes?
Bem, nesse caso, você deve verificar o alcance do seu hidrante homogotinho. De acordo com esse alcance, se ele não for capaz de atender toda a edificação, aí você terá que posicionar estrategicamente o segundo ou um terceiro hidrante. Para cada planta baixa, essa aqui é a planta do térreo. Para a planta do pavimento tipo, você já não necessariamente irá utilizar o hidrante no mesmo local. O hidrante já pode ser localizado em outro ponto da edificação, como nós vamos ver. Este dimensionamento, de acordo com o alcance do hidrante, é o mesmo processo para dimensionamento de extintores. A única diferença é que esses extintores geralmente possuem um alcance menor do que o alcance que é preconizado para os hidrantes. Então, mudando aqui para o nosso pavimento tipo, daqui já seria a planta baixa dos demais pavimentos da edificação. Então, como nós podemos observar, nós não temos o acesso principal, obviamente, aqui. Então, vai ser no máximo a 5 metros das escadas. Então, esse daqui seria o ponto que eu iria utilizar. E aqui eu poderia vir, poderíamos vir aqui até a extremidade, 2,6. Então, eu poderia colocar o extintor até este ponto. E na parede oposta, poderia posicionar o meu extintor, olha só, até este ponto aqui. Então, vamos pegar desculpa, eu falei extintor, mas é hidrante, pessoal, hidrante. Pronto. Vamos posicionar agora o nosso hidrante. Pronto. Nosso hidrante, nosso primeiro hidrante da edificação, está posicionado. Então, a gente já sabe que ele está aqui a 5 metros da escada, então está atendendo aí ao que diz a norma. Os demais hidrantes devem ser dimensionados estrategicamente de acordo com o alcance. Se o alcance desse hidrante for suficiente para toda a edificação, somente um hidrante será necessário. Se ele não for suficiente, posiciona-se para a área que não está sendo protegida o outro hidrante. E assim sucessivamente.